Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 4, terça, né? Isso, terça, dia 4. Nós vamos iniciar a 1 Samuel, capítulo 13. Como eu sempre gosto de fazer uma pequena introduçãozinha, às vezes não vem nada no coração para fazer, às vezes vem, depende, mas hoje eu vou só já iniciar nossa live mesmo, nossa oração. Pedir para Deus essa bênção de iniciar na palavra dele, porque é necessário que a gente ore ao Espírito Santo e peça a direção na leitura do que ele mesmo escreveu. O autor humano são os homens escolhidos por Deus, né? Homens de Adão, da palavra Adão, que significa homens, não é homens do sexo masculino, porque obviamente que a gente tem histórias lindas que são mais focadas em mulheres, por exemplo, não é isso, mas escrita por nós, né? Homens, mas o autor é ele. Então, entrar na palavra dele é entrar numa biografia que você abre o livro sabendo que o autor está no início ao fim do livro, sabendo que ele prestou atenção em cada detalhe para passar para o leitor, prestou atenção em cada momento da vida, o que ele deixou escrito para as pessoas, né? Eu amo biografia, por exemplo. Eu amo ler testemunhos de pessoas, eu amo contato com pessoas, eu amo me comunicar com pessoas, eu amo escutar muito mais do que falar. Então, eu amo ler uma biografia. E eu acho que quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está lendo uma biografia, porque primeiro que fala dele do início ao fim, né? E segundo que a gente consegue se conectar com a história daquele escolhido para ser história nesse livro de história. Então, assim, eu acho que não tem como a gente entrar na palavra. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu acredito que a gente entrar na palavra de Deus sem fazer uma oração, sem pedir para Ele, né? Para que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais, porque a palavra de Deus ela é um livro, ela é uma Bíblia sagrada, né? O que que é a Bíblia? A gente já explicou isso aqui mil vezes. Qualquer conjunto de livros e de blocos se forma uma Bíblia. A sagrada é por quê? Porque ela, como diz a palavra, sagrado, que significa separado à parte, né? O que é o santo, desculpa. Então, como a nossa Bíblia Sagrada ela é santa, né? Ela é sagrada, ela é separada, nós temos que pedir, obviamente, para que Deus possa espiritualmente abrir nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, porque senão a gente vai entrar num livro de história e num livro de história de ficção, onde a fé não cabe, onde você acreditar que Deus fala através, por exemplo, né, de um arbusto queimando, a sarça queimando, mas que não consome, ou então a gente vê um mar repartindo, apesar da ciência hoje comprovar que o mar foi realmente de fato repartido, e tudo que eles já encontraram debaixo, no fundo, né, do Mar Vermelho e tudo mais. É, então, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é espiritual, né? Então a gente entra nela pedindo para que o nosso espírito esteja em comunhão com aquele que quem a escreveu, ao invés da gente só ler um livro, porque senão, como a gente está falando aqui agorinha, seria um livro de história, um livro de ficção, um livro de tantas, né, outras coisas que uma pessoa jamais acreditaria. E é por isso que muitas não acreditam. Por isso que muitas pessoas têm acesso à palavra de Deus. Aí você pergunta, você já leu a palavra de Deus? Já li, mas não mudou nada. Já li, mas assim, não entendi nada. Não consegui entender. Quantas pessoas me falam que já leram a Bíblia, mas não entendiam? E isso se dá ao fator simples. O espírito não está conectado com o que é do espírito. Então, a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. Ela é um livro na qual, se a gente não ora para que o Espírito possa nos falar conosco enquanto a gente está lendo, né, fica bem confuso de entender qualquer coisa, tanto de cronologia ou qualquer coisa. Então, vamos fazer nossa oração sempre, você sempre que for abrir a sua Bíblia na sua casa, independente da nossa live, em qualquer momento, ou no celular, em qualquer lugar que você for abrir a palavra de Deus, você peça para que o Espírito Santo te guie. Você fala, Senhor, eu estou lendo, vou entrar na sua palavra que possa ter efeito na minha vida, que possa me ensinar, né? Que eu possa ouvir com os ouvidos espirituais, que eu possa entender,
porque senão você perde, né, a mágica de ler a palavra de Deus, vinda de Deus, e ele habitando em você, no Espírito Santo, né? É por isso que muitas das vezes a gente vai ler a palavra de Deus, você vai sentir algo no seu coração. Você vai sentir, nossa, aquilo eu me identifico muito. Ou, nossa, que lindo isso. Ou, nossa, que forte essa leitura. Nossa, que, né? Porque pessoas que leem um livro, que lê a palavra de Deus sem a emoção, sem a parte da fé, sem o espiritual, não vê a potência que esse livro é, né? E é isso, tá bom? Então vamos iniciar, vamos fazer nossa oração. Senhor, obrigada por esse momento, essa pequena introdução que o Senhor me permitiu fazer, já nos mostra do porquê a gente fazer oração antes de iniciar, pedir proteção contra os males, né? A gente não quer ser distraídos da sua palavra, a gente não quer ser confusos, confundidos com diversas traduções, com diversas, não traduções, mas eu esqueci a palavra agora, mas eu sei que o Senhor vai colocar na minha mente, no meu coração especificamente, o que eu quero falar. Então, que a gente possa ler a palavra de Deus com um só significado. Interpretação, obrigada. As interpretações. Então, a gente não quer, meu Deus, ficar perdidos e confusos com a sua palavra. A gente quer ouvir, a gente quer entender, a gente quer que o Espírito Santo possa tocar nos nossos ouvidos, no nosso coração, nos nossos lábios, nos nossos olhos, para que a gente possa de fato, meu Deus, enxergar o mundo de acordo com os seus olhos, com o seu olhar perante as pessoas, um olhar de misericórdia, de amor, de calma, de paz, de coragem, tudo aquilo que vem de ti. Aos nossos ouvidos, para que a gente possa escutar, mesmo aquelas coisas que doem nosso coração, aquelas coisas que nós não achamos que merecemos ouvir, mas que a gente possa ouvir e mesmo assim, aquilo que não for necessário, aquilo que não for edificar a nós, que entre em um ouvido que saia em outro. E aquilo que for importante para nós, que a gente possa absorver. Mesmo quando a gente acha que não devemos ouvir algo específico, às vezes a gente só está nos protegendo com o nosso orgulho, com o nosso ego, mas a gente pede para que nossos ouvidos sejam afinados por ti, para que a gente possa ter a sua paciência de ouvir tudo aquilo que for dito a nós, né? Ou tudo aquilo que a gente ouvir, e que a gente possa, com discernimento, sabedoria do Espírito Santo, peneirar, e que a gente possa filtrar aquilo que somente nos edifique, independente de ser algo construtivo, positivo ou não, que a gente possa ter a sabedoria de filtrar aquilo que nos atinge. Também pedimos aos nossos lábios, porque tudo aquilo que falamos, a gente sabe que o poder da vida está na língua, a gente sabe disso, e a palavra diz isso, né? A palavra diz que as palavras podem machucar e podem ferir e podem matar de fato. E não é isso que queremos. A gente quer agir, meu Deus, em nossa vida conforme o seu Espírito habitando em nós nos direcione ao que falar, na hora correta de falar, para quem falar, porque tudo tem uma hora certa, como também diz a palavra de Deus, debaixo do sol. Então, pedimos para que o Senhor tome conta dos nossos sentidos, para que a gente possa representar ao Senhor, que a gente possa representar a palavra de Deus, para que a gente possa representar com aquilo que a gente aprende pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos equilibrar em todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que faltar de um lado, que faltar do outro, que sobrar de um lado, que sobrar de outro, que nós sejamos capazes de nos equilibrarmos no teu espírito, que a gente possa compartilhar com o próximo sempre, meu Deus. Porque servir a ti é servir ao próximo. E a gente agradece por essa bênção, a gente agradece por sermos escolhidos, né? E que a gente possa ter uma boa live hoje. Uma live tranquila, que o Senhor me use como canal, ponha as palavras corretas nos meus lábios, que a gente possa aprender juntos aqui, Senhor, tudo aquilo que está escondido sobre os nossos olhos, dos nossos olhos, tudo aquilo que a gente lê, às vezes não entende, tudo aquilo que a gente, às vezes, lê, mas não sente. Então, a gente pede para que o Senhor conduza essa live, Senhor. A gente pede, Jesus, para que o Senhor seja o condutor dessa live. E que ela, obviamente, é consagrada a Ti. E todo o resultado de tudo aquilo que a gente aprende aqui também é para dar graças a Ti. Obrigada, Jesus, pela Sua imensa misericórdia. Obrigada, Senhor, pelo nosso relacionamento contigo não é forçado. É um relacionamento no qual nós temos a curiosidade, a entrega, o amor, a fé, a confiança de um Deus que nunca nos abandonou.
nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê aceitação, que o Senhor nos dê transformação no seu nome, porque é tudo isso que o Senhor diz que o seu nome faz. Que possamos sempre, meu Deus, olhar para frente, que possamos sempre estarmos prontos para edificarmos a nossa vida conforme temos comunhão contigo. Nós agradecemos a proteção divina, espiritual, agradecemos a proteção física em nossa vida, que o Senhor possa nos proteger em todos os âmbitos da nossa vida, Senhor, todas as áreas, emocional, espiritual, profissional, e que a gente possa ser exemplo para aqueles que querem um dia conhecer o Teu nome. Em nome de Jesus agradecemos, pedimos para que o Senhor nos conduza nessa live. Amém. É isso. Bom, é isso. Vamos lá então. Samuel capítulo 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. A história de Saul ainda não acabou, tá? Ele só está dando uma introdução para a gente aqui. Então, Saul tinha 30 anos e reinou por 42 anos, né? Desculpa, ele tinha 30, 42, isso mesmo. Então, ele tinha 30 e reinou por 42 anos. Então, a gente vê que, obviamente, né, ele chegou aos 72 anos. A gente vê, por exemplo, que ele, como é que diz? Que ele foi um rei que durou um tempo, né? Porque você para e você vê, nossa, 42 anos de reinado é muita coisa. Então, a gente vai, como é que diz? Estou querendo procurar o termo correto, mas a gente vai é, seria desmanchar a palavra, não sei, mas desmanchar esses 42 anos na leitura que a gente vai fazer agora. Então, não é que acabou a parte dele, tá? A gente vai iniciar agora. Então, vamos lá. Saul tinha 32 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel. E 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Jonatas é filho de Saul, ok? O restante, e Benjamim, Gibeá de Benjamim, porque a gente sabe que eles vieram de Benjamim. Saul veio de Benjamim, da tribo de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o deslocamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então, os homens foram convocados para se reunirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, prazo estabelecido por Samuel. Vocês lembram que Samuel disse para ele esperar para fazerem um holocausto, para fazer a oferta. Vocês lembram disso, né? Então, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então, ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou, Samuel chegou e foi saudá-lo. Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é algo que a gente precisa pôr para a nossa vida, tá? Ele esperou 7 dias, o prazo que Samuel tinha dado. Mas como Samuel não chegou em 7, ele foi fazer o holocausto sozinho. O holocausto de comunhão
Veja bem, um momento de união ali, de fazer a comunhão entre o rei e Deus para essa aliança perfeita desse reinado, né? Ele já ali iniciou infringindo uma regra, foi dada por Deus, não por Samuel. Samuel estabeleceu isso, mas por conta de Deus ter falado. Então, ele esperou 7 dias, e aí Samuel não chegou, naquele momento específico ali, que Samuel chega, a gente vai ver aqui agora, ele iniciou o holocausto. Samuel não demorou 10 dias para voltar, 15 dias, um dia, 45 horas, não demorou isso, veja o que aconteceu. Ele ordenou, traga, não, não. Ele ofereceu o holocausto e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. O que que a gente consegue entender aqui? O que que a gente consegue ver aqui? Deus, às vezes, tem um prazo para as coisas. Às vezes não, mas sempre tem prazo. Ele teve um prazo para criar o mundo em 7 dias, ele teve um prazo. Tudo tem prazo. Teve um prazo para Jesus morrer e ressuscitar. Ele teve prazo para Lázaro morrer e ressuscitar, ser ressuscitado, desculpa, por Jesus. Ele teve prazos tudo, porque Deus está muito organizado. Muito organizado. Esse tempo, esse hiato que a gente vive, né, que é a espera de chegar, da chegada de Jesus para que a igreja, obviamente, suba e que o Apocalipse de fato comece a acontecer, o julgamento, a ira de Deus, e aí as tribulações, e aí tudo que a gente já sabe que vai acontecer, ou que a gente, se ainda a gente não sabe, a gente vai ler mais lá na frente, né? A gente vai estudar. É, Deus tem prazo. Ele é muito organizado. Ele dá 9 meses para um bebê nascer, um ciclo não é perfeito. Se tiver que nascer com outros meses, é outra história, mas ele dá um prazo. Ele dá um prazo até mesmo para prematuro, né? Porque existem estudos, os médicos que dizem, olha, tantos meses, tantos meses. Então, tudo se é estudado, porque Deus é perfeito e os cálculos dele sempre são perfeitos. Então, Deus tem um prazo para absolutamente tudo, para o sol nascer, para o sol se pôr. Então, às vezes a gente deixa passar essas informações que são tão importantes, mas quando a gente está lendo assim, a gente vê aqui bem grande, prazo estabelecido, né, por Samuel e tudo mais, a gente vê que Deus trabalha com prazos. Jesus fala o quê? Quando você vai ler a última frase de Apocalipse, você fala, o que que Jesus fala? Volto em breve. Estabeleceu ali um prazo. Em breve ele volta. Ele deu a data? Não, não deu a data, mas ele estabeleceu que ele volta. Então, tudo ele é muito organizado. Ele deu o prazo de 7 dias. Saul não esperou os 7 dias completar, sete para fazer, para poder fazer qualquer outra coisa, né? Se demorasse 8, ele ainda tinha que ter esperado, porque foi da vontade de Deus, a palavra de Deus. Mas não, ele esperou 7 dias, ou sete, quer dizer, parte dos 7 dias, né? No finalzinho, não esperou o restante, porque ele começou a ver os soldados dele se dispersando, ele entrou em desespero e aí tomou uma atitude. Isso não é o que acontece com a gente? Às vezes a gente está num prazo nosso, de esperar uma resposta de trabalho, ou de uma cura, ou de qualquer planejamento que a gente tenha, ou qualquer. E Deus tem um prazo para isso. Tem um prazo para você encontrar um emprego, tem um prazo para você ser curado, tem um prazo para você, ele tem prazo. Quando a gente está em comunhão com. Para que era esse sacrifício aqui, esse holocausto que eles iam fazer? Comunhão. Então, quando a gente está num prazo que a gente acha que a gente não aguenta mais, a gente tem que comungar, que fala, né? Não sei se é comunhão ou comungar agora. Mas a gente tem que estar em comunhão com Deus. Está demorando demais? Não haja enquanto não falar com Deus. Não tome atitudes, porque dá para entender que ele ficou desesperado. Olhem aqui, ó. Os soldados de Saul começaram a se dispersar. E então você está vendo aqui que ele, como rei, começou a se desesperar. E quando a gente age no desespero, a gente infringe esse prazo de Deus. A gente coloca o nosso prazo mais relevante do que o de Deus. Então é necessário estarmos em comunhão, é necessário conversarmos, é necessário orarmos, é necessário falar, Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor é de tudo, meu Deus. Jesus, o Senhor é quem comanda as coisas, o Senhor foi quem criou o mundo, né? O Senhor foi quem criou o planeta, foi o Senhor quem criou o sol, foi o Senhor quem criou. Então o Senhor sabe do tempo.
perfeito para cada coisa. Eu estou sofrendo com isso. Eu estou ansioso com isso. Eu estou triste com isso. Eu estou feliz com isso. Eu estou alegre com isso. Eu estou. Ponha sempre os seus prazos dentro do prazo do Senhor e aguarde a mágica acontecer. E ore e converse com Ele. E veja, quando Marta fala para Jesus, Maria, quando ela fala, a irmã de Lázaro, se o Senhor tivesse chegado, né, quando eu chamei, meu irmão estaria aqui ainda. Ela fala isso para Jesus. Então, ela está falando, se o Senhor chegasse no meu prazo, meu irmão estaria vivo. E aí Jesus vem e mostra o que é ser soberano. Jesus, com toda humildade e amor, Jesus chora contra de Lázaro, né? Então, quando a gente entende que o nosso tempo, nosso pensamento, nossa limitada forma de pensar, o nosso cérebro, que não usa 40, 30%, 20% da capacidade dele. Quando a gente entende que o Senhor, quem criou absolutamente tudo, quem é o próprio tempo, que é o próprio tudo nessa vida, né? O seu prazo vira uma formiga numa coisa imensa chamada vida que ele dá. Então, nós temos prazo, inclusive, exatamente, eu estou sentindo de falar, a gente tem um prazo exatamente de nascer e morrer, todos nós. Quando a gente entende que os prazos dele são todos perfeitos, e ele escolhe a exata hora de um ciclo se fechar, de um ciclo se abrir, de um ciclo recomeçar, de um ciclo se. Tudo que a gente põe no pacote de aceitação, como o Senhor é soberano, está tudo certo, o nosso processo é diferente. Agora, quando a gente age pelo nosso desespero, pela nossa forma de agir, pelo nosso time, pelo nosso calendário, pela nossa, né? Quando a gente age de forma desorganizada, porque Deus está demorando para fazer, Deus está demorando para reagir, Deus está demorando para o meu milagre, Deus está demorando para a minha oração, Deus está demorando para. Aí a gente age e vai acontecer exatamente o que acontece aqui agora. Então, às vezes, Deus prova a nossa fé. Às vezes, Deus prova a nossa resistência, resiliência. Deus prova a nossa paciência. Tem uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui que eu não tenho coragem de pedir a Deus, é paciência. Eu prefiro ser impaciente mesmo, ir trabalhando com o tempo, pedindo a Deus a proteção dele com a minha impaciência, às vezes, né? Por quê? Porque eu não sei como que ele vai provar minha paciência. Eu não sei se ele vai me deixar num trânsito por 60 horas para ver se eu me irrito. Eu não sei se ele vai me botar em alguma situação na qual minha paciência vai ser altamente provada, né? Então, eu não tenho coragem de pedir paciência. Isso eu deixo claro, porque, né, é importante a gente reconhecer aquilo que faz parte do autoconhecimento. Então, é, eu busco melhorar. Eu busco a paciência de Jesus. Eu busco, né? Eu falo, eu não falo assim, Senhor, me dê paciência, porque eu sei que Ele vai agir, né? Porque se eu pedir para Ele me dar paciência, significa que eu estou pedindo para Ele me moldar com a paciência. Agora, quando eu estou numa situação que eu preciso ter paciência, ao invés de pedir paciência para ele, porque ele não vai entregar numa caixinha, ele vai dar a situação para que eu me aprenda a paciência. Eu só falo, Senhor, estou aqui aprendendo a ser paciente. E eu vou focar na respiração, vou focar na sua paz, aí eu paro, respiro e consigo. E eu estou indo bem com essa forma de aprender. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse testemunho pequeno é que se você estiver numa situação na qual o desespero bater, não saia correndo para abrir qualquer porta, não saia correndo para fazer qualquer coisa para resolver alguma coisa. Ponha nas mãos de Deus, porque o que eu estou sentindo de falar. Dentre o tempo que Saul se desesperou, fez o holocausto e Samuel chegou, foi o tempo dele pecar. Foi o tempo dele descrer de Deus. Foi o tempo que ele teve de duvidar da palavra de Deus. O tempo que ele teve para duvidar
da capacidade de Samuel de chegar, da capacidade de Deus de cumprir, da capacidade de crer que Deus é fiel e leal, que Deus de fato estava com Samuel, que Deus de fato estava com ele. Então, olha só o que o desespero e essa desobediência, olha quantas camadas o desespero por si conseguiu desbloquear. Desobediência de Deus, a não crença de que Deus chegaria a tempo, a falta de crença de que Deus está no controle, são tantas coisas, né? Então, tenham isso em mente sempre, ponham isso no coração de vocês. Estão num momento de desespero, orem, acalmem-se, em primeiro lugar, converse com Deus e deixe Ele tomar conta. Porque foi isso aqui de tempo. Foi o tempo deles pegarem os sacrifícios, fazerem o holocausto e a consequência da desobediência acabar acontecendo. Porque Samuel chega, olha o que está escrito aqui, ó. Quando ele terminou de oferecer. A gente não está falando de uma demora de um mês, um ano. Samuel demorou muito. Como, por exemplo, Moisés. Né? Moisés demorou 40 dias e 40 noites para escrever os mandamentos. E o povo lá embaixo começou a falar: olha, se Moisés ia morrer lá em cima, porque não desceu até agora, já tem 40 dias, né? É entendível que a falta de fé aconteça. É entendível, porque a gente pode fazer uma oração por 40 dias e 40 noites e Deus não responder no 40, mas responder no 41º. Então, essa coisa do tempo com Deus não funciona no nosso tempo, né? E aqui você vê, ele terminou, Samuel chegou. E aí ele foi saudar. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? E Saul respondeu, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Aqui é exatamente o que a gente está falando, antes mesmo de chegar aqui. Olha aqui, ó. E eu não busquei o Senhor. O Senhor com S maiúsculo, então é Deus. Não está falando de buscou o Senhor Samuel. Não busquei o Senhor, porque o Senhor estava perdido por aí. Não é isso. O Senhor com S maiúsculo, é Deus. Ele não buscou o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Vocês acham que se sentir obrigado a algo faz parte da natureza de Deus? Deus obriga alguém a fazer alguma coisa? Então, quando Adão e Eva, por exemplo, estão ali, Eva especificamente, né, está ali com a serpente na frente dela, falando que não, certamente você não vai morrer se você comer esse fruto. Mas Deus é que falou, não, mas não vai. Aquilo ali, você se sente naquela obrigação, né, de fazer, de cair na tentação mesmo, porque a sua fé está abalada. Quando você chega no momento em que a pessoa fala, não, imagina, para quê? Você vai perder 20 minutos agora de oração, podendo já resolver isso agora? Imagina, vai lá, depois você ora. São esses detalhes que fazem diferença numa comunhão íntegra com Jesus, com Deus. Então, quando ele fala senti-me obrigada, ele está falando a pressão do que estava acontecendo ali me fez fazer né, ofertar o holocausto. Foi a ordem de Deus? Não. Mas ele se sentiu, não oprimido, né? Mas obrigado. E isso vai acontecer na sua vida. Pessoas, amigos, vão te colocar em situações e você vai, olha, eu me senti obrigada a ir nesse lugar. Eu me senti obrigada. Imagina você estar na frente de Jesus e falar, olha, eu me senti obrigada a pecar, porque assim, estava demorando, o senhor não estava respondendo, meus amigos estavam querendo fazer isso, fulano estava querendo fazer aquilo, não importa qual a situação, vocês entenderam? Imagina estar na frente de Jesus e falar isso para ele. Eu me senti obrigada, Jesus, desculpa. Imagina. Então, aqui a gente está vendo ele deu uma ordem que eu digo de ordem mesmo, como é que fala? De ciclo, de ordem, né? Não é ordem de ordenar algo. Olha isso aqui. Ele deu a ordem, ele mostrou que primeiro, você busca o Senhor para que você não se sinta obrigado a fazer algo que Deus não quer. Então, eu não busquei o Senhor, é a chave do porquê ele fez isso. Porque ele se sentiu, né, pressionado, porque viu o desespero, né, dos soldados se dispersando, e aí ele não buscou a Deus. E por isso, por quê? Porque ele não buscou a Deus.
todas as nossas decisões que a gente não busca Deus e que vai contrária da vontade de Deus dão errado na nossa vida. E nos jogam em algum desafio que, obviamente, Jesus vai estar conosco, mas que nós vamos ter que passar. Então disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Agora vem, olha a condicional. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Ou seja, não ia ter Davi, não ia ter, era só ele, para sempre assim, com obviamente o legado dele, né? Porque ele não vai viver para sempre. Mas o legado de Saul teria sido estabelecido. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não o obedeceu. Não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então aqui é Davi que está entrando agora, né? Para Saul, para Deus, como eu falei ontem, já foi há muito tempo. Davi já foi escolhido há muito tempo. E obviamente que para ele foi apresentado agora, olha, o Senhor procurou alguém segundo o seu coração. Procurou um homem segundo o coração de Deus. E você não é mais, né, o rei. Não vai ser mais o rei. Então, Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Ainda está rolando. A guerra ainda está rolando. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra para Bet-Horon e a terceira para a região fronteiriça de onde se avista o Vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro. Ferreiro faziam as espadas, faziam, né? Ferreiro mexendo com ferro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças, ou seja, eles não iam ter armas para que lutassem contra eles. Assim, eles tinham que ir até os filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. E aí é que a porca torce o rabo. E a gente vai ver amanhã o que aconteceu. Tá bom? Finalizamos aqui. Um beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, que tenha sido uma live transformadora e que continue sendo até o restante, até o final. E que Deus abençoe muito vocês e dê um restinho de noite muito bom para todo mundo. Tá bom? Bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 14 já. Fiquem com Deus.